salve comunidade acadêmica! Estamos aqui novamente no EngeCast Uniarp, que é o podcast das engenharias, nessa segunda temporada 2025. Você que acompanhou aí em 2024, agora muitas novidades estão aí por acontecer nessa nossa nova temporada do podcast das engenharias. O nosso agradecimento primeiro, né, à Uniarp, que tornou tudo isso possível, né? Apoia o nosso projeto aqui das engenharias na construção, né, dos podcasts, né, dando total apoio, incentivando a gente junto a isso. E comigo aqui, o meu parceiro de sempre, professor coordenador, né, do curso de Engenharia Mecânica, também Engenharia Elétrica, Márcio. Seja bem-vindo aí à temporada 2025. Obrigado, André. Obrigado, Thalise. Obrigado a vocês que estão participando e prestigiando nosso canal aqui. Tá? O intuito é a gente seguir na mesma linha e teremos algumas novidades no canal, inclusive, né? Isso mesmo. Começaremos até a visitar algumas empresas, ver os que os engenheiros fazem nas empresas. Então vai ser uma coisa mais interessante. Eu acredito que vocês vão gostar muito disso aí. Vai ser bem interativo, né? E nesse nosso primeiro episódio, 2025, temos aqui a alegria, né, de ter a professora Thalise Fopa, que ela é coordenadora geral da graduação aqui da Uniarp. Professora, muito obrigado por aceitar o convite. A sua agenda eu sei que é bem concorrida, por estar aqui, dedicar um tempinho aí para a gente falar desse assunto tão importante que a gente vai abordar. Obrigada a vocês pelo convite mais uma vez. É a segunda vez que eu venho conversar aqui no EngeCast. E é uma satisfação muito grande aí poder contribuir e informar um pouquinho mais aí os estudantes e o público interessado nas engenharias. Muito bem. Então, para a gente começar, se vocês acompanharam a última temporada, a professora Thalise esteve aqui com o professor Joel e eles falaram que para esse ano teriam muitas novidades, ia ter muita mudança. E a professora Thalise, até ela não deu nenhum spoiler, ficou tudo no suspense. Então, ela está aqui de novo agora no primeiro episódio, começando o ano, justamente para falar das novas metodologias. Professora Thalise, o que mudou? Para quem está entrando, para quem já está, gostaria que você falasse tudo isso, então, bem informativo para os alunos, para os acadêmicos, para toda a comunidade. É uma nova Uniarp, né? Muitos projetos, melhorias tanto na estrutura física quanto na parte docente, a parte de metodologias, né? Está muito legal, então. Professora Thalise, fique à vontade. Então, é muita coisa para falar, né? Então, primeiramente, dizer que todas as mudanças que foram feitas têm como base a necessidade que os estudantes nos trazem, né? Então, eu acho que o mais importante de tudo é ouvir os estudantes. Então, dentro de sala de aula, quando ele fala com o professor, quando ele vai fazer alguma sugestão de melhoria lá na coordenação do curso, ou quando ele responde o questionário da CPA. Então, essas informações elas foram coletadas e, com muitas e muitas discussões no semestre passado, fizemos algumas propostas de melhoria para currículo do curso de engenharia, também para a estrutura metodológica dos cursos em geral. E aí o professor Ederson falou sobre estrutura, né? A gente já vê na universidade algumas coisas sendo modificadas justamente a pedido das respostas da CPA. Então, essa cobertura que está aparecendo ali na entrada, na frente da reitoria, que os alunos eles se molhavam quando desciam do carro ou dos ônibus até chegar no bloco, agora está toda coberta, né? A gente tem algumas melhorias estruturais que estão acontecendo na reitoria para atender melhor os estudantes e os professores também. Iluminação em todo o campus também. Então, são muitas coisas que vêm acontecendo e o principal ponto é a necessidade dos estudantes. Que bacana. E é legal que você enfatizou isso, né? Na própria CPA, que às vezes a gente motiva, né, você, acadêmico, a responder, que dali surgiu tudo isso, é pedido dos próprios acadêmicos, né? Tem até um fluxo. É importante os estudantes entenderem isso, que a gente recolhe as respostas dos estudantes, principalmente aquelas que são descritivas no final. Então, às vezes, a gente tem preguiça de escrever, né? Responde rápido, porque às vezes demora para responder, e aquela que é descritiva a gente não escreve. Mas aquela é tão importante porque ela dá detalhes da necessidade que o estudante está sentindo e das dificuldades dele. E a gente faz um compilado daquelas respostas. Isso vai para um setor específico da universidade que chama setor de processos. O setor de processo classifica
fica em urgência, não urgência, e aí isso vai para cada setor responsável para dar um prazo para entregar uma resposta para esse estudante. Então, não é brincadeira, sabe? Eu acho que, por muitas vezes, a CPA ela era vista como uma forma de punição, às vezes. Então, o aluno tinha medo de responder a CPA porque ele podia ser rechaçado dentro de sala de aula. E não, é uma forma muito organizada da gente atender, porque hoje nós temos quase 4.000 estudantes. Então, se a gente não tiver uma forma sistematizada de recolher essas informações, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Verdade. Então é bem importante você responder a CPA, se veja que é dada atenção a cada caso, que nem você colocou, né, professora? Às vezes tem a importância, tem a urgência, né? Então são várias coisas que é benefício. Então é importante, manifeste lá aquilo que você tem, que você viu que é uma necessidade, ou que é uma coisa que pode ser melhorada. Não simplesmente, às vezes, pensar CPA só para o professor falar, o aluno falar do professor, ou reclamar. Então, também tem isso, né? Claro que sim. Ele vai expor ali, mas não é só esse o objetivo. E o importante é ressaltar que a CPA, né, o nome não é identificável, né? Não tem como saber quem que foi que fez a sugestão ou, né, algum problema que teve. Então, é totalmente anônimo. Então, isso que é importante a gente falar também. Sabe que teve uma das grandes sugestões, isso era a grande maioria dos estudantes em todos os cursos, era a questão da internet, né? Então, a internet, de tempos em tempos, ela precisa ser reestruturada, né? Remodelada, trocada, tudo. E foi feito isso agora, está sendo feito. Eu acredito que os estudantes já vão perceber a diferença na velocidade, na agilidade da internet, que não é uma coisa barata, por isso que não pode ser feito sempre, mas ela vai ser feito, é um planejamento, né, a longo prazo, de tempos em tempos tem que fazer a troca. Sim. Também as salas, né, os ar-condicionado, todos revisados, né, tudo funcionando. Então, foi dada uma atenção, né, para o bem maior da universidade, que é o acadêmico. Isso aí. Que é o nosso cliente, né? Isso aí. Dizendo assim. E das metodologias de ensino, professor Thalissa, quanta coisa aconteceu. Eu queria, primeiramente, já parabenizar, né, pela questão das paradas pedagógicas, começa com a docência, dá uma importância. Eu acho que é muito... os frutos são sementes plantadas que, aos poucos, vão colhendo frutos, né? Basta o professor se desafiar dentro daquilo que ele está fazendo e achar um jeito de colocar aquela metodologia. Então, parabéns, eu acho que é muito produtivo, muito positivo, né, os resultados. Dentro de tudo isso, do contexto da metodologia do ensino, o que tem de diferente, o que mudou? A gente disse que não mudou nada, mas que pode mudar tudo, dependendo aí da vontade, da iniciativa e do desempenho dos professores dentro de sala de aula. A gente não exige que o professor modifique sua aula, né? Se o professor ele tem aquela vontade de continuar com a sua aula teórica, a gente acha muito salutar. Não é ruim a aula teórica, ela é necessária. Em muitos momentos é necessário a aula teórica. Mas o que a gente incentiva aos professores? Que eles inovem as metodologias dentro de sala de aula. Que a gente coloque o aluno, o estudante, como protagonista do seu aprendizado. Porque quando ele vai buscar o seu estudo, vai buscar o seu aprendizado, isso cria mais significado para ele. Aquilo que, quando você faz um desafio dentro de sala de aula, mobiliza tantas partes do nosso cérebro que isso cria memórias afetivas, e quando a gente move emoções dentro de sala de aula com o estudante, a gente consegue resultados muito mais duradouros. Quando a gente mobiliza apenas a memorização do estudante, isso é momentâneo, ele vai bem na prova, mas isso 2 semanas depois ele esquece. E quando você pega esse conhecimento teórico e aplica isso dentro de uma metodologia ativa, ele vê aonde ele vai colocar isso dentro do mercado de trabalho, ele se coloca como profissional futuro que ele vai ser, e aí ele consegue muito mais efetividade no ensino dentro de sala de aula. É muito bem bacana. Eu até posso falar, eu me desafiei, né, a fazer uma metodologia ativa que a gente aprendeu numa dessas paradas pedagógicas do DIGSAL, né? E como é que vão aplicar na engenharia? E
tio Juju, não, mas eu vou fazer eles trabalhar em meu favor. E eu peguei os tópicos e distribuímos nas equipes dos especialistas. Cada um era especialista. A gente gosta, vocês são especialistas nesse assunto. Então, vocês têm que agir como tal. E uma coisa que me deixou muito satisfeito, um aluno lá da terceira fase, ele fazendo o desenho no quadro, lá, ele explicando, e ele fazendo o desenho da cadeia lá, da madeira lá, né, um compósito, ele fazendo uma coisa que ele nunca viu, mas ele pesquisou, né? Saiu dele aquele conhecimento. Então, para quem está, para o professor, eu acho que nem para mim, foi gratificante, e para o aluno ele sai com um sorriso no rosto, né? Porque foi uma aula diferente, ele aprendeu, como você falou, ele foi protagonista da aula, né? Não ficou sentado apenas escutando, né? O que os professores têm muito medo, às vezes, de sair da zona de conforto da aula teórica, é porque você tem o controle de tudo. Então, você passa todo o conteúdo que você precisa. Agora, se o aluno está aprendendo, nem a prova vai dizer para você se ele aprendeu direito, porque ele pode ter decorado. Então, tem uma chargezinha que eu acho muito legal, que é um menininho com o seu cachorro e um coleguinha. E aí o menino fala assim, eu ensinei o Totó a assoviar. Daí o colega fala, mas ele não está assoviando. Daí ele fala assim, não, eu ensinei o Totó a assoviar. Se ele aprendeu é outra coisa. Então, é nesse sentido que a gente tem que ter, porque às vezes a gente acha que transmitindo o conteúdo é suficiente para que o aluno aprenda, mas não é. Então, a gente precisa fazer com que ele mobilize o aprendizado. Então, é isso que a metodologia ativa traz. E não é uma moda, né? É o mundo inteiro se voltando para pesquisas e evidências em educação para trazer as melhores evidências para dentro de sala de aula. E aí eu queria chamar a atenção sobre evidências, que é o que o professor Ederson fez em sala de aula, ele precisa contar para outras pessoas. Porque, às vezes, o professor Ederson faz em sala de aula uma atividade muito legal como essa e fica lá. Sim. Os estudantes eles vão divulgar para as famílias que foi legal a aula do professor Ederson, para o coordenador. Eu recebi essa informação, mas outros professores poderiam utilizar a mesma metodologia e o professor Ederson não contou para ninguém. Por isso que a gente criou, a partir do ano passado, um projeto que chama Valorização Docente, em que os professores que fazem coisas legais dentro de sala de aula, que funcionam, que têm resultados legais, vão se inscrever e são premiados, e os premiados recebem valor monetário para continuar produzindo mais iniciativas dessa dentro de sala de aula. E aí a gente multiplica e todo mundo fica conhecendo as técnicas. É isso aí. E daí já cria aquele ambiente positivo, né? Tudo, envolve todo mundo. Sabe, eu estava conversando com alguns jovens, né? Nas férias ali, né? Então, amigos, filhos de amigos, né? E tudo na fase de ir para universidades. Sabe o que me chamou a atenção? É que eles estavam procurando universidades que dessem metodologia ativa no sistema disso. Isso me chamou muita atenção porque eu pensei assim, não estavam preocupados muito em saber, né? Algumas coisas que dão. Uma delas mesmo, que eles estavam procurando universidades que estavam fazendo metodologias ativas. Isso é tão interessante que nós temos, por exemplo, o precursor de tudo isso aqui dentro da universidade foi o curso de medicina, né? Então, a gente começou com o curso 100% ativo no curso de medicina. E isso gerava um pouco de receio e preocupação, principalmente dos professores novos, que eles não sabiam como é que eu vou ensinar o médico a ser médico sem dar aula teórica. E na medicina a gente não tem aula teórica. E hoje a gente fixa como um exemplo de sucesso, tanto pela avaliação do MEC que a gente teve, quanto para os médicos da primeira turma que se formaram agora e que passaram em primeira mão em residências super concorridas. Então, não é que a gente precisa estar passando conteúdo em cima de conteúdo para que o estudante aprenda. Até porque os conteúdos são infinitos. A gente precisa focar naquilo mais importante e ensinar ele a buscar as informações corretas. Porque ele não vai aprender tudo. Não. O mundo gira. Os conteúdos, cada dia vai aparecer coisa nova. Então, a nossa obrigação é dar uma formação integral ao estudante, onde ele aprenda conteúdo, habilidade e como ele vai aplicar isso de forma ética. Então, a gente não pode esquecer disso também. Então, a prioridade dentro do curso de engenharia
E assim também, todos os cursos da universidade é a formação integral do sujeito, muito mais do que o conteúdo. As habilidades, fazer ele se sentir parte e que ele vai ser um futuro engenheiro, uma engenheira, né? E que vai ter que se comportar como tal. E dar essa oportunidade, o acadêmico, às vezes, ele pode se habituar que o professor tem que falar tudo e fazer tudo, né? Uhum. E, na verdade, pode ser uma coisa partilhada, né, professora Thalise? Onde ele também vai fazer parte, ele também vai desenvolver. E como você disse, os conteúdos mudam, né, professor Márcio? Tudo muda, é muito rápido, é muito amplo. Então, eu acho que é bem importante essa tua fala da ética, de saber se comportar como profissional, né? Ter essa conduta e aprender isso aqui dentro da Uniarp, né? Com certeza, o que eu quero para o meu aluno, né? O que eu quero que ele aprenda, que tipo de engenheiro ou engenheira eu quero que ele saia aqui da Uniarp. Né? E aí eu estava conversando com o professor Márcio, né? A gente está montando aí, logo a gente vai juntos para a sala de aula, né? Vamos fazer uma parceria. Isso mesmo. E quando a gente foi montar o conteúdo da aula, eu falei para o professor Márcio, tá, mas e o contexto social disso, né? Porque a gente se preocupa muito em passar o cálculo para o estudante de engenharia. A gente se preocupa em passar o conceito daquilo, né? Até a aplicação daquilo. Mas e o entorno daquilo? Então, quando acontece, por exemplo, na engenharia civil, a queda de um prédio, onde matam várias pessoas, né? O erro foi aonde? Onde que foi o cálculo foi errado? Quais foram os materiais que foram escolhidos de maneira errada? Mas e a ética de quem vendeu um material vencido, por exemplo? Aonde entra? Né? E a parte de desastre dentro das famílias que perderam os seus entes. Como é que eu lido com isso? Porque o engenheiro não vai sumir do mapa, ele vai ter que conversar com as pessoas. Ele vai receber familiares que estão desesperados e que querem surrar, matar o engenheiro. Então, tem coisas importantes envolvidas ao redor que a gente precisa colocar. O contexto social é fundamental. Então, isso faz parte também das metodologias ativas. Então tem mais novidades chegando aí, professora Thalise. Sim. Primeira fase, principalmente, né, Primeira professor? Fase. A gente quer que isso se respingue para as outras fases também, né? Mas de uma forma mais lenta e mais controlada. Mas nos primeiros períodos das engenharias, isso vem com uma força maior. Mudou bastante, teve algumas mudanças, ferramentas na primeira fase da engenharia. Uma dessas é essa que vocês estão comentando. E o que mais que teve que foi dado uma atenção especial, né, para as primeiras fases, para eles já ver a engenharia dentro da primeira fase, né? O que mudou também foi a forma de a gente inserir a extensão dentro do curso. E isso não foi só para os primeiros períodos, né, professor? Vai para todo mundo. Uhum. Então, a gente tinha dificuldade em colocar em prática os projetos de curricularização da extensão nas engenharias. E agora a gente vem buscando parcerias, vocês principalmente, né? Hoje, por exemplo, vocês já saíram de tarde buscar parcerias, que eu acho que é esse o caminho. A gente tem que ir à comunidade e trazer a demanda da comunidade. E nesse semestre, e a partir desse semestre, a gente mudou a curricularização, então ela não vai mais ser picada. A gente vai ter 2 semanas de curricularização, uma semana que já tem as datas já previstas, né? Uma em abril, uma em junho, para parar. Tudo para e o aluno vem fazer extensão. Professora Thalise, para quem assiste, a gente pressupõe que já, às vezes, tem pessoas que não sabem o que é extensão. Gostaria que você explicasse esse papel da extensão da universidade, na comunidade, na indústria. Então, quando você aprende algo, então, quando você adquire conhecimento, é obrigação da instituição estender esse conteúdo para que a comunidade tenha benefícios. Então, a extensão é sair dos muros da universidade e transmitir esse conhecimento para fora. E quando eu falo em extensão, não é prestação de serviço, é fazer com que eu tenha um benefício fora daqui e deixe um legado para a comunidade, para que ele aprenda algo e continue melhorando o seu entorno. Professor Márcio, nossos projetos aí da extensão. Nós temos assim várias ideias na parte de extensão, né? Estamos procurando, indo nas empresas, o professor André está tomando ponto em muitas coisas aqui também, né? Mas a ideia é que nós temos fazer entre os cursos, né, mecânica e elétrica, se der a gente, né, compartilhar com os cursos e fazer também entre fases também, se vier a possibilidade de fazer entre fases, que eu acho interessante que possa assumir toda
o calouro vai entender o que está acontecendo lá na frente, né? E quem está na frente pode colaborar quem está nas fases iniciais. Então, algumas coisas a gente está estudando, né? E ajustando para fazer isso aí dar certo e ficar um caminho de aprendizado excelente para o acadêmico, sabe? E uma coisa que eu estou observando também, que tipo assim, eu estou dando uma disciplina muito teórica mesmo. E se eu ficasse falando só essa parte de teoria na frente ali, eu acho que até eu dormiria, falar bem a verdade. Até eu dormiria. Então, eu estou colocando vários estudos de caso, né? E linkando com a parte de ética, a parte civil, a parte de criminal, e assim vai, né? Então, eu acho que está se tornando interessante para o acadêmico saber que é responsabilidade ser engenheiro. Qualquer profissão, aliás, né? Mas é muita responsabilidade ser engenheiro. Não dá para você fazer o que nem foi citado, né? Um material que não teve o projeto para aquele material, com aquele material. E, de repente, eles não estão usando aquele material. Aí o engenheiro foi omisso ou não foi omisso? Isso. Entendeu? Então, tem os códigos e legislações pertinentes, tanto civis, criminais e do código de ética. Então, essas coisas que, tipo assim, passando para o acadêmico, eles estão começando a entender que a responsabilidade que eles têm. Isso que eu achei muito sensacional. Sabe que isso são pequenas, grandes mudanças já. De transformar uma aula teórica numa aula de problematização, né? Que é a metodologia que o professor usou. E dá para ir além. O professor, depois que explicou tudo isso, ele traz o grupo de teatro. Para o grupo de teatro fazer uma cena onde coloca um aluno, traz o ator. O ator é aquele que vai reclamar sobre alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, assim, caiu o prédio, né? Vou usar o mesmo exemplo que a gente estava falando antes. Então, caiu o prédio, matou um familiar, o familiar vem e conversa com o engenheiro. E o familiar é o ator. Para o engenheiro, aluno, se sentir muito. Porque daí o ator ele não pega leve. E aí, como é que eu me viro aí? Isso acontece muito nos cursos da saúde, quando tem que dar más notícias, por exemplo, um paciente faleceu. Como é que o aluno vai se virar para falar para o familiar? E a gente utiliza o grupo de teatro para isso. É uma boa ideia aí para usar na engenharia, né, professor? Isso é legal. Vamos fazer essa prática aí. É a formação do indivíduo, acho que é bem bacana. Ele tem que estar preparado, né? Para notícia boa, para notícia ruim. Professora Thalise, e tudo isso, por exemplo, as ideias da CPA, vocês tiram ali dos que os alunos sugerem, certo? E essas metodologias, essas mudanças nessas partes metodológicas dos cursos de engenharia, como que surge isso? É discutido, é olhado uma experiência em outra universidade, tira as partes boas, a necessidade, de onde que vem e como que é posto em prática isso, até chegar lá para o acadêmico. Então, a gente cria uma comunidade de prática dentro da instituição. Então, os professores, eles saem e eles são estimulados a sair para fazer especializações específicas em metodologias ativas. Então, eu sou especialista em educação e metodologias ativas pela Universidade de São Paulo. A professora Lina fez um curso em Harvard para metodologias ativas. E aí, esses professores que saem se especializar, trazem e multiplicam. Aí, o que a gente faz? Aqueles professores que já fazem dentro de sala de aula e que têm aí um sucesso, que têm uma metodologia já padronizada, eles vêm para as paradas pedagógicas para multiplicar isso para os próximos professores também multiplicarem. Então, a gente cria essa comunidade de prática dentro da instituição. Claro que nem todas as metodologias cabem para engenharia, né? Sim. Algumas cabem mais para outros cursos. Então, vai do professor se adequar e ver, não, isso funciona, isso não funciona, vou testar, não vou testar. Na parte da engenharia, né, professor Márcio, é um grande desafio, né? Bastante. Como aplicar? Mas eu acho que... Mas não é impossível. Não é impossível. Tem que pensar e tem um jeito de encaixar. E eu gostei tanto que eu fiz numa aula e no outro dia eu fiz na outra aula, que eram turmas diferentes, e foi fascinante. Eu fiquei muito empolgado. Então, agora nós temos mais uma aula, vai vir os resultados. Então, e isso desafia e motiva a gente a sempre buscar novas coisas, novas metodologias, né? Então, que acho que todo mundo ganha, né? Como profissional, a universidade, o professor, é isso fantástico. Aí. É isso aí. E dentro da estrutura de avaliação, métodos avaliativos, também houve alterações
Podia falar um pouco para a gente, professor Thalys? Então, teve algumas alterações na resolução de avaliação, né? Antes a instituição preconizava médias, que era M1, M2, M3. Agora a gente tem períodos avaliativos. O que muda aí? A gente só fixou um prazo para que o professor pudesse terminar a sua avaliação naquele período e postasse a nota para o estudante. Porque era reclamação, inclusive, deles, da CPA, de que o professor, às vezes, passava o semestre inteiro sem postar nenhuma nota. Então, aí vem a pedido dos alunos, inclusive, né? Sim. Então, a gente está fixando esses períodos avaliativos. Tinha muita notinha picada no meio do caminho, além de ser uma nota ponderada, que era uma reclamação dos estudantes também, que eles não achavam justo, que isso ficava confuso. Então, a gente tirou a média ponderada e colocou média aritmética, que fica mais simples para todo mundo. E tiramos aqueles penduricalhos que tinham lá, né? Que era o APS, CDPEX, né? Então, não vai compor de uma forma única, planilhada, para que todos os professores coloquem nas suas notas, e flexibilizamos muito as avaliações para os professores. A gente acha que dar liberdade para o professor é a palavra-chave. Então, agora, quem vai decidir o que vai ser feito de avaliação é o professor. A única diferença é que a gente quer pelo menos uma prova final. Porque nessa prova, o aluno ele é avaliado não só pela resposta das questões, mas resistência à prova, raciocínio, né? Então, porque a gente também está pensando que talvez eles vão fazer um concurso público, que eles têm o ENAD pela frente, e aí a gente tem por trás da avaliação teórica algumas coisas importantes que a gente não pode abrir mão. Só que antes a prova era do Avalia, aquela provona final onde os professores tinham que escolher as questões dentro do banco. E aí também era uma reclamação, porque as questões às vezes não eram condizentes, tinha muita questão que tinha que ser anulada, que a prova ela não era condizente porque tinha poucas questões das disciplinas, né? Então às vezes dava 2 questões para você avaliar uma disciplina inteira, né? Então agora a prova vai ser por disciplina. E o professor pode negociar que dia ele vai aplicar essa prova dentro da sala de aula. E, se ele quiser, ele pode produzir as questões dele. Ele só vai usar o sistema Avalia. Então, isso foi as modificações que a gente fez a pedido dos estudantes. E como que você está visualizando tudo isso aí nesse começo de semestre, com professores, que está sentindo... já teve várias formações também com os acadêmicos para explicar, deixar tudo bem claro. A gente vê que tem um interesse, né, que o acadêmico entenda o que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Demonstra não estão se importando comigo. Não simplesmente muda e mudou e o professor vai falar, então, né? Tá tendo momentos, né, explicativos, acho que isso é importante. E você já pode vislumbrar algum resultado? Ou você já percebeu alguma diferença? O que eu acho mais importante é isso que você falou, professor. Eu acho que é comunicação. Porque eu acho que a gente foi falho e a gente tem que reconhecer quando a gente erra, né? Sim. Nas outras vezes que foi feito, às vezes com pouco prazo, que as coisas mudaram sem a gente ter uma discussão mais efetiva, e quem sofre é o estudante. Foram muitas mudanças que foram feitas nos últimos 10 anos, vamos pensar assim. Teve muitas mudanças e muitas delas não funcionaram. E talvez alguma coisa que a gente mudou agora, talvez ainda não esteja perfeita, mas a gente precisa ouvir o estudante, que é a parte interessada em tudo isso. Então, a intenção é que primeiro, a gente fez isso com mais um longo prazo, foram mais de 6 meses. A gente deixou tudo pronto para todo mundo ficar sabendo antes das coisas começarem. A gente fez questão de fazer essa divulgação para professores e acadêmicos, mas a gente quer o retorno deles. Então, quem vai dizer que vai funcionar é o professor ou o aluno dentro de sala de aula. Começou já o ano passado, né? O professor Joel já teve uma reunião com todos os professores, né? Foi online para esclarecer algumas coisas, né? Isso. E agora vem sendo discutido também, né? Naquela semana de formação ali dos professores. Agora os acadêmicos também, né? Foi reservado um tempo, teve essa explicação dos métodos de avaliação, tudo. Então acho que tá fluindo bem, assim, tá harmônico, né? E é claro, como você falou, a intenção é que a coisa funcione e seja o melhor possível, né? Mas tem coisas que, na prática, né, o ideal, mas o real, às vezes, dá diferença, né? Sim. Mas eu acho que estamos no caminho, né, professor? Esperamos que sim. E uma situação também em relação às avaliações na parte do teste de progresso, né?
É isso também, né? Então, assim, provavelmente logo a gente vai estar divulgando entre toda a universidade um provão que vai acontecer para todos os acadêmicos de todos os cursos, e é uma mesma prova para todo mundo. Então, por exemplo, a engenharia mecânica vai fazer um provão. Não vai valer nota, né? A gente quer que todo mundo participe e se avalie. É uma forma de avaliar o desempenho do sujeito e o desempenho do curso. Porque o que a gente faz? Quando a gente aplica uma mesma prova para todo mundo, então o calouro vai fazer a prova que aquele que está se formando faz, o que a gente quer é que o do primeiro período acerte menos e que gradativamente as fases vão acertando mais. Se tiver um buraco no meio do caminho, é porque tem uma falha no currículo. Então, eu já vou abrir essa brecha para falar que o teste de progresso provavelmente aconteça no segundo semestre. É uma organização do Comitê Permanente de Educação Sistemática, o COPAS. Então, nós temos uma comissão que pensa a avaliação. É uma coisa fantástica isso. Não é qualquer universidade que tem. Concordo. E aí, a gente vai começar a divulgar mais. E em relação, né, explicar na parte das questões, né, que os professores estão mandando as questões, né, e nós estamos passando para uma avaliação das questões de prova. Isso que eu achei muito interessante, sabe? Então, primeiro a gente trabalhou dentro da semana de capacitação, né, das paradas pedagógicas, a gente teve oficinas, porque o professor, principalmente das engenharias, quando ele vem dar aula na graduação, ele não tem a formação pedagógica ou andragógica, né? Porque Sim. A gente fez a formação acadêmica bruta em engenharia e caímos de paraquedas para ser professor. Isso. Então, falta esse traquejo de organização de sala, de preparo de aula, de plano, enfim, de toda a parte burocrática, inclusive preparar a prova. Então, a gente faz meio que no instinto. Então, quando alguém está ali para orientar você e dizer que existe diferença, inclusive no verbo que você escolhe para deixar mais claro para o estudante responder, puxa, muda, né? Com certeza. Sabe que você tirou as palavras da minha boca? Eu ia falar isso. Você, na prática e no teu dia a dia como engenheiro, nas tuas atividades, agora você vem para dentro de uma sala de aula, ou até você tem o conhecimento, mas como transmitir, como usar de métodos, técnicas, né, elaborar uma prova, né, e vem essa taxonomia de Bloom ali, Isso. Os verbos, então você começa a aprender, é muito mágico tudo isso, é muito bacana. A gente vai se animando e vai se envolvendo e a coisa vai acontecendo. Né? Isso. A intenção é sempre melhorar. Né? Então, de maneira nenhuma vigiar, a gente só quer colaborar, né? E assim eu vejo, e principalmente nas engenharias, os estudantes devem ter percebido que as provas modificaram um pouco, né? Eles sabem. Eu espero que os estudantes entendam que às vezes pode até ter ficado um pouco mais extensa as provas, mas é para que o estudante tenha uma formação mais completa, que as provas atinjam os objetivos realmente de aprendizagem, né? E eu vi nas provas da engenharia um salto gigantesco de qualidade. Então, eu parabenizo aí, né, a coordenação, os professores que se empenharam, e eu tenho certeza que isso impacta na vida dos estudantes. Então, para você que está assistindo, veja como a universidade, aqui a Uniarp, se preocupa com a qualidade do ensino e como esse acadêmico vai sair daqui da universidade. Tudo é pensado nas provas, a professora Thalise falando, né? Então, é uma preocupação, porque o nosso bem maior aqui é o acadêmico, né? E o profissional que nós estamos formando, que vai sair aí para o mercado de trabalho, que cada vez é mais exigente, né? Tudo se modifica muito rápido, então temos que estar aberto a mudanças, né? Abrir a nossa visão. E é isso que a gente tem que deixar para o acadêmico, né, professora Thalise? Então, mais algo relevante, professora Thalise, dentro de todo esse contexto, que valeria a pena você salientar nesse momento? Acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre as APS, né, que também é uma coisa que vai mudar. Então, as APS também era uma reclamação dos estudantes. Então, nós compilamos um livro de reclamações dos estudantes. Acredito. Né? Acredito. Porque as APS elas vinham como obrigatoriedade de fazer 3, e era feito de forma remota, né? Sim. E o estudante tinha que ler aquele texto, ele tinha que responder um questionário, e aí ganhava uma pontuação e isso entrava dentro da nota. Mas ninguém fazia direito, e até talvez a gente também não ia fazer direito, porque aquilo às vezes não era interessante, eram assuntos que não eram de interesse do estudante, enfim, né, vários motivos. Acontecia muitas vezes do estudante fazer por obrigação,
e tomava tempo dele, né? Que ele tinha, de repente, para fazer outras coisas. Que é tão restrito, principalmente o nosso público hoje, que trabalha o dia inteiro e estuda à noite, a gente tem que aproveitar ao máximo o tempo desse estudante. E o professor, dentro de sala de aula, ele normalmente dá trabalhos fora, não dá? Ele dá os exercíciozinhos e tal. Sim. E isso já era PS, então vamos ocupar esse tempo. Então, hoje o professor ele vai aproveitar esses exercícios, esse texto que tem que ler fora, aquilo que você já fazia, aquilo vai ser a APS. Então, a gente aproveita o tempo dele, para não desperdiçar o tempo do nosso estudante e focar naquilo que é mais importante. Bem pensado, né? Já está ali dentro da sala mesmo, já vai dar como APS e ele vai fazer e está tudo resolvido. É isso aí. Precisa dedicar um tempo maior para isso, né, professor? Sim, e nas engenharias também teve a parte de leitura interdisciplinares, os projetos integradores e tem o CDPEX. Que também era um problema, né? Então, o CDPEX, ele era obrigatório, então, fazer a publicação, né? Então, isso gerava o evento que acontece, né, de forma semestral, e isso valia a nota. A gente não quer que o CDPEX morra, não. A gente só não quer obrigar as pessoas a fazer. A gente quer que eles tenham vontade de escrever e publicar. Né? Então, os professores eles vão continuar incentivando, sim, a publicação do CDPEX. Isso vai ser de uma forma orientada dentro das engenharias, porque eu já conversei com o professor Márcio. Vocês vão continuar publicando, engordando o currículo de vocês, mas agora não de uma forma tão dura, né? De uma forma mais organizada. E não vai compor a nota das PAs, mas vai ser colocada, provavelmente o professor Márcio vai explicar depois bem certinho como que esse CDPEX entra agora dentro das engenharias. A gente quer que seja uma coisa voluntária, que as pessoas tenham vontade de participar. É isso. Isso é importante. Eu acho que quando se despertar o interesse do aluno, né? Num projeto, num estudo de caso que ele conseguiu resolver, ou ele se envolveu, né, mais a fundo dentro de tudo isso, eu acho que isso aí já vai aflorar automaticamente, né, de escrever e apresentar, você pode mostrar essa solução, que pode ajudar uma outra pessoa, um outro público, uma outra situação. É isso aí. Né? Eu acho que isso é... E agora com o que está vindo de curricularização das engenharias, tenho certeza que todo mundo vai querer mostrar, porque os resultados vão ser muito bons. Estamos bem empolgados aí, sabe? Sim. Temos muitas atividades, né, professor Márcio? Isso, nós temos a maratona, né, que estamos agendando também para ser... Que é a segunda edição já, segunda né? em agosto, né, estamos pensando em fazer. E continuar, talvez, na extensão, que nem nós fizemos com a empresa Feser também, né? Que foi muito legal. Foi muito legal. Eu acho que nós vamos, na engenharia, eu estou vendo que vai ter um outro direcionamento, uma outra atitude, uma outra mentalidade. Eu acho que isso é importante, porque o mercado de trabalho está pedindo isso também. Nossa, eu acho que as engenharias estão amadurecendo muito e se aproximando do mercado de trabalho. Então, nós estávamos, às vezes, mais distantes e eu acho que a partir desses 2, 3 anos, as engenharias da Uniarp amadureceram. E isso só vai beneficiar o estudante. É você aproximar o estudante, o acadêmico, do diretor de uma empresa. Ele que está ali no dia a dia, ele tem a necessidade, os anseios, as dores de uma empresa, né? Às vezes a falta de profissional, ou a linha de pensamento do engenheiro que ele tem que ter, não simplesmente ir lá e fazer um cálculo, né? Mas assim, ter a capacidade de resolver um problema, de pensar. Isso. Né? Como chegar na solução, fazer a arquitetura de tudo aquilo. Isso. Então, eu acho que esse é o perfil do profissional. Né? E o acadêmico, tendo esse contato, como a gente teve a experiência, né, no semestre passado, acho que foi muito rica aquela experiência. Né? De ter esse contato, a fala, a colocação do diretor da empresa, do projeto, né, a opinião dele. Então, acho que é um ganho muito grande, né? Então, isso vai amadurecendo o perfil, né, do acadêmico. Eu vejo dessa forma. Porque eu vejo tipo, que os acadêmicos, naquela apresentação que nós fizemos ali, né, com a FES, eu acho que aquilo foi muito proveitoso para os acadêmicos, porque eles foram questionados. Né? Quem estava, né, falando lá, o diretor? O Marcel. Diretor ele Marcel. foi muito questionador. E isso eu achei muito legal, porque é isso que vai acontecer na vida real. Isso serve, isso não serve, vai ser assim. Então, a gente acaba fazendo o acadêmico se preparar melhor para uma situação. É aí que é a nossa função também, como aqui na engenharia, a gente fazer isso aí. É um outro olhar, né? Professora Thalise, para a gente finalizar,
mais algo relevante, a sua palavra final, o convite, ou aquilo que se espera para esse ano de 2025, primeiro, segundo semestre, todas essas coisas boas, né, que foram feitas, pensando no acadêmico aqui da Uniarp. Eu acho que a palavra da vez é liberdade, né? Então, eu acho que todas as modificações que foram feitas foi para dar liberdade para que crie mais projetos inovadores dentro de sala de aula, mas de uma forma que seja espontânea e não imposta. Eu acho que as grandes mudanças elas acontecem tijolo por tijolo. Então, a gente tem que ir construindo juntos. E eu acho que o acadêmico, tenho certeza absoluta que o acadêmico é o ponto central de tudo isso. Então, ele tem que entender que ele está colaborando para a melhoria do currículo dele. Seja ele respondendo a CPA, participando efetivamente dentro de sala de aula, né? Então, a gente tem aí o papel do estudante como ponto principal. E lembrar que, por trás da sala de aula, existe um mundo acontecendo na universidade. Todo mundo pensando. Então, não é simplesmente o professor e o aluno. A gente tem muita coisa por trás. Os bastidores da universidade fervem a cada minuto que acontece o ano todo aqui dentro. Então, lembrar que tem muito trabalho ainda pela frente, né? Então, a gente está ainda pensando em mudanças de metodologias curriculares nas engenharias, talvez uma mudança por ensino por competência, né? Mas isso é outro podcast, talvez, né? Com certeza. Mais um spoilerzinho aí. Mais um spoiler. Professor Márcio, uma palavra final aí para os acadêmicos? Eu acho eu tenho certeza, né? E com todas as alterações que estão tendo nas metodologias, né? Vocês vão tirar muito bom proveito e eu garanto para vocês que vocês vão ser excelentes profissionais quando saírem daqui das engenharias. Então, eu estou acompanhando várias mudanças, né? Tipo, eu entrei na universidade praticamente em 2014 e foi o terceiro ano que nasceu as engenharias ali, né? Então, eu acompanhei várias fases, né, das engenharias, né? Então, eu estou vendo uma evolução muito grande, muito crescente em prol, né, para os acadêmicos, para o mercado de trabalho, para a educação em si. Então, eu estou vendo que a evolução está acontecendo. E isso eu fico feliz aqui na Uniarp e me sinto honrado em estar nessa instituição. Que bom. Então, comunidade acadêmica, ficou bem claro, né? Tudo que está sendo feito aqui, inclusive esse podcast, é para informar você, pensando no futuro do acadêmico Uniarp, pensa, né, qual a excelência, né, do profissional que sair daqui da Uniarp, o engenheiro, a engenheira, seja em qualquer curso, falando em específico aqui das engenharias, preparar bem para o mercado de trabalho. Então, esse é o objetivo aqui da Uniarp. Projeto de extensão, muita coisa, muita novidade aí acontecendo, e tudo isso é você, o motivo principal, né, de estar aqui, e é feito tudo para você. Muito obrigado, professora Thalise, mais uma vez, né, por estar aqui conosco, sempre bem-vinda, né, e vai ser convidado para o próximo podcast, a gente vai falar dos processos de ensino por competência. É isso aí. Professor Márcio, obrigado mais uma vez. Obrigado você, obrigado, professora Thalise, né? Então acompanhe, né, nosso podcast com novidades. Nosso podcast vai sair aqui do estúdio. Nós vamos para o campo, vamos nas empresas, né, vamos ver o dia a dia do engenheiro. Então isso você vai acompanhar aqui no EngeCast, que é o podcast das engenharias da Uniarp. Fiquem todos em Deus e até o próximo episódio. Até lá.